Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé para nós adorarmos a Deus. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama, Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. É o meu maior prazer. Oh, aleluia. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz. Deus está neste lugar. Eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. A igreja, derrama, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama, Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Oh Deus, aleluia. Glória, glória, glórias. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículos
6 e 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Se você puder ficar em pé, serei muito agradecido, porque o Senhor é que é glorificado. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem... O que Ele tem? Não, como é que é? Ele tem? Então, o último texto, você vai falar comigo assim: lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado da minha vida. Pai, fala conosco nesta oportunidade que temos recebido de Ti, esse privilégio de estar na Tua casa, que o Teu Santo Espírito possa trazer a revelação e que ela seja introduzida dentro do nosso âmago, para que possamos viver uma vida vitoriosa, iluminada, direcionada para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Eu quero falar sobre recebendo o cuidado de Deus. Eu fiz um esboço aqui, eu não sei se eu vou acompanhar esse esboço, porque tem tanta coisa que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou tentar fazer um compilado daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Quando Deus fala de cuidado, Ele cuida, a gente logo lembra de uma mãe que cuida do seu filho, de uma mãe que vai, quando nasce, ela tem um comportamento para essa criança, porque ela não anda, não fala, só chora, ri. E depois, como vai passar dos anos, essa criança começa a ter a sua autonomia. Porém, ela não perde o cuidado da mãe. A mãe sempre cerca para cuidar. O cuidado da mãe é instruir, é ensinar, é formar caráter e personalidade. Quando a gente fala de cuidar de Deus, parece que Deus vai pegar a gente do colo. E Deus não pega ninguém no colo. Deus não... Quando Deus formou o homem, Ele formou ele já grande, porque Deus não tinha a intenção de pegar ninguém no colo. Senão Ele faria pequenininho. Agora vocês vão crescer, vou cuidar de vocês dois. Não, Ele já fez grande. Adão, depois formou a Eva. Porque Deus não tinha e não tem a intenção de carregar ninguém no colo. Deus quer cuidar dos meus passos, do meu pensamento, do meu coração, da minha direção, das minhas escolhas. Ele quer cuidar em todas essas esferas. Sabe que o cuidado de Deus só está subordinado a duas condições. Quando você, o homem, quiser receber o cuidado de Deus, está subordinado a duas condições. Primeiro, acreditar que Deus cuida. Segundo, é permitir que Ele cuide. Não adianta eu saber que Deus cuida, mas eu não acredito, não aceito que Ele cuide de mim. Não, eu sei o que estou fazendo, não quero. Então, são duas coisas que elas estão subordinadas ao cuidado de Deus. Eu preciso acreditar que Ele cuida e aceitar o cuidado dEle. Aos pais que estão aqui, se vocês acreditam e aceitam o cuidado de Deus, tanto você, quanto sua esposa, quanto seus filhos, serão ricamente abençoados, protegidos, guardados e cuidados pelo Senhor. O homem
marido é denominado como provedor, e às vezes a preocupação é trazer a provisão. E quando ele acha que só ele o que faz, o que ele precisa se esforçar, que ele precisa lutar, ele não quer ajuda de ninguém, ele vai se desgastar e não vai alcançar o objetivo. Mas quando ele coloca o cuidar de Deus, ou seja, a direção dele, a forma como eu vou fazer em função daquilo que Deus quer que eu faça, porque Deus conhece tudo. Deus disse para Josué: medita na minha palavra dia e noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, não abra dos seus lábios, não deixe os seus lábios a palavra da lei, da minha palavra, do meu coração, da minha lei, e tudo que você fizer prosperará. Isso é o que? Cuidar de Deus. É o filho que obedece à mãe, é abençoado pela mãe e pelo pai. Não adianta os pais falarem alguma coisa para os filhos e os filhos não derem nem ouvido, nem atenção. E depois vem reclamar com os pais: ah, eu estou sofrendo, o que aconteceu isso? Você fez o que eu te pedi, falei para você fazer? Não, eu achei que tinha que fazer. Então a pessoa acaba assumindo as suas consequências e quer responsabilizar os pais. E quantos estão responsabilizando a Deus pelos problemas que estão enfrentando, pelas dificuldades que estão enfrentando? Mas não é que Deus cuida, mas você está aceitando o cuidado dele? Se você é filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você já deve ter experimentado em algum momento no cotidiano de sua vida, de forma clara, do cuidado dele. Mas se você, porventura, está atravessando, tem se encontrado desanimado por causa das lutas que você tem, os embates do dia a dia seu, eu lhe convido a refletir o que você vai ouvir. Pensa, não só ouça, aceite-o no seu coração, para que a sua vida tenha um rumo diferente. Você fazendo o que você quer, achando que é possível, e deixar Deus fazer. Isso é cuidar de Deus. Quem nesta noite pode dizer que tem experimentado o cuidar de Deus? Você pode dizer: ah, Deus está cuidando de mim, quanta coisa eu já venci, quanta coisa eu já enfrentei. Saiba que o cuidado de Deus para com o homem vem desde a criação do mundo. Não é coisa nova, não. Deus cuidava de Adão e Eva lá no jardim do Éden, enquanto eles aceitaram ser cuidados por Deus. Porque desde o momento que Deus falou para Adão e disse: Adão, está vendo isso aí? Esse pomar preparei para vocês. Todo fruto dessas árvores vocês podem comer. Porém, eu não permito que você coma, nem menos toque nessa árvore. Porque o dia que você comer ou tocar, você vai morrer. Isso é cuidado. O pai, quando fala para o filho: filho, não vai dar certo, e não vai. Isso é cuidado. Quando a mãe fala assim: filha, não faz isso, filha, por que você está fazendo isso? Isso é cuidado. E às vezes os filhos falam assim: eu sei o que está fazendo, eu sou dono do meu nariz. Não aceita o cuidado. Se você quer ter uma vida próspera, abençoada, vitoriosa, receba e aceite o cuidado de pai, de mãe, e principalmente o cuidado de Deus. E receber o cuidado de Deus é obedecê-lo, e através da sua palavra. Eu não posso obedecer a alguém. Eu digo assim: eu sou obediente, mas ele fala uma coisa, ele fala uma direção e eu vou para outra. Que obediência é essa? Que cuidado é esse? Todo o livro de Êxodo mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus preparou um libertador para o povo de Israel, e também o guardou, o instruiu,
capacitou esse libertador chamado Moisés para cumprir uma missão. Deus prepara os seus, prepara cuidando. Deus não deu uma missão para Moisés e diz: ó, eu quero que você faça isso, 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 mas se vira. Não, Deus capacitou, Deus preparou. Deus prepara o homem, Deus prepara a mulher, Deus prepara a mãe, Deus prepara o filho quando ele aceita o cuidado de Deus. Deus preparou e no tempo determinado, Deus enviou Moisés na condição de libertador, representante de Deus na terra, no Egito. Quando você olha, pensa em Deus, saiba, Deus tem te chamado para ser o representante dele aqui na terra. Moisés foi representá-lo. Moisés foi um instrumento preparado. Deus cuidou do povo de Israel no deserto, quando saiu do Egito. Faraó temia as pragas, mas não temia Deus. Como muita gente teme a doença, mas não teme o Deus que cura da doença. Deus enviou o maná e as codornizes para alimentar o seu povo. Deus fez jorrar água da rocha e sarou águas amargas para saciar a sede do seu povo. Isso é cuidado. Deus preparou uma coluna de nuvem para proteger esse povo do sol durante o dia, uma coluna de fogo para proteger e iluminar esse povo à noite. Isso é cuidado. Também os profetas experimentaram o cuidado de Deus. Deus tirou Jonas do ventre do grande peixe. Jonas era uma pessoa condenada, estava dentro daquele grande peixe. Mas quando ele aceitou, quando Jonas aceitou o cuidado de Deus, a direção de Deus, Deus ordenou que o peixe colocasse Jonas para fora. Jonas, depois que ele anunciou a sua palavra, eu não vou passar essa história, mas ele ficou revoltado porque Deus perdoou o povo. Elias recebeu o cuidado de Deus, que ordenou os corvos levarem alimento para Elias. Isso é cuidado. Deus não deu nada na boca de ninguém, não carregou ninguém no colo. Deus moveu o céu, Deus moveu a terra para cuidar. Mas eu preciso aceitar o cuidado de Deus. Não é só acreditar que Ele cuida, mas eu tenho que aceitar, e aceitar é as condições de Deus para a minha vida. Neste mesmo episódio, Elias continuou recebendo o cuidado de Deus, dizendo para ele procurar uma viúva para alimentá-lo. Deus usou o tempo que estava estabelecido da seca, não tinha mais nada, falou: agora procura uma viúva. Deus cuida assim, irmãos. O cuidar de Deus não é carregar no colo, não é você deitar e esperar que Deus vai te dar tudo. Não vai, não vai. Deus disse: Elias, vai lá, porque tem uma viúva, ela vai te alimentar. E quando ele foi, ele encontrou aquela mulher que estava com o seu filho, que estava preparando a sua última refeição. E olha só, Deus mandou Elias para uma mulher que só tinha a última refeição para oferecer. Ele disse: Elias chegou e disse: mulher, eu quero água, preciso de água. Ela deu água, já não era muito. Ele disse: agora eu estou com fome. Ela disse: olha, você
Senhor, eu tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite. E eu estou preparando, eu vim aqui para preparar a última porção para mim e para o meu filho. Aí o cuidado de Deus direciona o homem a falar o que ele quer que fale, e aí Deus manifesta o seu poder sobrenatural. E Elias disse assim para ela: mulher, faça exatamente aquilo que você está pretendendo fazer, mas primeiro você vai trazer um primeiro pedaço para mim. E se você fizer assim, enquanto estiver seca, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. E ela obedeceu, ela acreditou. E enquanto havia seca, Elias foi alimentado, a mulher foi alimentada, a criança foi alimentada. Porque Deus cuida, aleluia. Deus cuida. Isso é receber o cuidado de Deus. Receber o cuidado de Deus é obedecê-lo. Nesse mesmo episódio, Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o filho dela que havia desfalecido. Deus foi cuidando, gente. Coloca a sua mão assim. Só vou dizer uma coisa para você. Se você crer que Ele cuida, se você aceitar o cuidado dele, milagres acontecem, multiplicações acontecem, o poder se manifesta, a graça se manifesta, e você vai se surpreender, porque Deus faz coisas surpreendentes. Você acha, a Bíblia não fala nada, mas Elias deve ter ficado surpreso com o que estava acontecendo, aquele tempo todo recebendo a provisão de uma viúva que só tinha uma última refeição, mas Deus poderosamente manifestou o seu poder sobrenatural e mudou a história daquele homem, mudou aquela história daquela mulher, daquela criança. Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Daniel recebeu o cuidado de Deus pelo grande livramento que ele recebeu quando estava na cova. Deus, o seu poder, podia falar assim: não, ele não vai entrar na cova não, porque ele é meu. Ele disse: não, vai para a cova. Pode ir. Quem domina a natureza animal, vegetal, sou eu. E ele foi. E o rei Dario ficou angustiado. Passou a noite em claro. E logo ao amanhecer chegou lá: Daniel, porventura o teu Deus te livrou. E aí ele disse: ó rei, o Senhor vive para todo sempre. Deus não viu pecado nas minhas atitudes, nem contra ti, nem contra ele. Ele fechou a boca dos leões e aqui eu estou, aleluia. Isso é cuidar de Deus. Deus cuida. Só que não é o cuido da forma como eu quero que ele cuide, né? A gente vai: fulano está cuidando de mim, o que ele está fazendo? Está cozinhando, está lavando, está passando, está tudo, fazendo tudo. Isso não é cuidado, isso é malandragem. Ele tem que ter a sua parcela. Isso não é cuidado. Isso é oportunismo. Os 3 amigos de Daniel, chamados Ananias, Misael, Azarias, mas conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, receberam também o cuidado de Deus. Aonde? Dentro de uma fornalha. Meu Deus do céu. Dentro da fornalha. E o cuidado foi presente. Nabucodonosor mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, porque ele estava irritado pela palavra deles 3 para o rei. E de repente eles foram jogados. Quem foi lançado, os que lançaram morreram queimados no calor, e eles caíram, se levantaram, e o rei falou assim: mas não foram 3 que nós foi lançado? Mas eu vejo 4, um semelhante aos deuses.
sabe o que acontece? Deus cuida. Você precisa, olha só, a gente vive de coisas naturais e acha que Deus cuida só do lado natural. Deus quer manifestar o seu poder sobrenatural, mas eu tenho que aceitar o cuidado dele. Eu tenho que enfrentar as minhas dificuldades, eu não posso fugir. A gente quer que Deus ajude e a gente foge. A gente quer que Deus auxilie e a gente acaba recuando. Nenhum desses homens recuaram. Daniel foi ameaçado, foi preso e ele não recuou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram convocados, eles foram ordenados, eles foram desafiados, mas eles não recuaram. E aí, agora eu manifesto o meu poder. Se você recuar, a Bíblia Sagrada diz que ele não tem prazer naquele que recua. Mas se você avançar, diz: é comigo, o poder vem do alto. Aí, se eu impetrar a bênção, se eu determinar, ninguém vai invalidar. A bênção do Senhor é para cada um de nós, mas é para aqueles que são cuidados por Ele, que permitem Deus cuidar. A Bíblia fala que no livro de Esther, estou discorrendo um pouquinho a Bíblia rápido, a hora avança rápido. Deus manifestou também o seu cuidado com o servo Mordecai, ou Mardoqueu. Tem gente perdendo o sono nesses dias por se sentirem desprotegidos, porque não conhece o Deus que salva, o Deus que cuida, o Deus que ampara, o Deus que não abandona em hipótese alguma. Talvez nessa noite você já está recebendo um grande livramento. Livramento é sobrenatural de Deus, como aconteceu com Mardoqueu. Quando o rei Assuero, segundo os gregos, passou a noite sem dormir, na verdade, já era o cuidado de Deus. E aí, Deus providenciou o livramento de Mordecai e também para o povo todo. Você acha mesmo que foi por acaso? Obra do acaso? Que o rei perdesse o sono e eles pedissem para ler alguma coisa, e eles leram exatamente os acontecimentos que Mardoqueu estava envolvido. Naquela noite o rei não pôde dormir. Esther 6. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a esse homem por tudo que ele fez. Nada lhe foi conferido, responderam os servos que serviam. Então o rei disse: não, isso não vai, vamos mudar essa história. Deus cuidando. Deus cuida de você sem que você perceba. Deus cuida de você sem que você perceba. Você só vai saber o cuidado de Deus, diz só Deus que pode cuidar, para fazer uma coisa dessa. Só Deus. Saiba que o rei Assuero, depois de ter tomado ciência da atitude de Mardoqueu, que evitou o seu envenenamento, ele ordenou que Mardoqueu fosse honrado pelo que havia feito. Ele chamou quem? Amã, que odiava Mardoqueu. Sabe que os inimigos, eles serão aniquilados, mas antes eles verão a sua vitória, como aconteceu com Amã, que viu a vitória de Mardoqueu e depois ele morreu.
Entrou Amã, só rapidinho, na sala do rei. E aí o rei diz assim: Amã, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Aí Amã falou: opa, chegou a minha vez. Opa, agora eu vou caprichar na minha declaração. Diz assim: Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim mesmo? E respondeu: tragam-se as vestes reais, sugestão de Amã, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se delas aquele a quem o rei desejar honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem, e assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã falou assim: é agora. É agora. O homem que não tem a direção de Deus só pensa nele. Só pensa nele. Então o rei disse para Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Que situação. Que situação que esse homem passou. E Amã tinha preparado uma forca. Diz: vou matar esse homem, eu já vou deixar preparada a forca. A mulher dele falou assim: prepara mesmo, matar esse homem, acabar com essa raça. E aí Amã, depois que ouviu, saiu, retirou-se para a casa dele angustiado e com a cabeça coberta de vergonha. Foi Amã que preparou a forca para Mordecai. Mas foi a forca que Amã foi enforcado. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Se você sabe que Ele cuida e aceita o cuidado dEle, Ele vai cuidar. O problema é que a gente acredita que Ele cuida, só não aceitamos o cuidado dEle, porque a gente coloca condições. Mas tem que ser assim mesmo, Senhor. Não, aceita, incondicional. Servir a Deus é incondicional. Agora vejamos o cuidado de Deus com aqueles que pertencem a Ele. Agora vamos no século presente. Sabe que o cuidado de Deus se manifesta primeiramente através da palavra de Deus, que gera no coração do homem a fé. Aí é o cuidado que Deus começa a estabelecer para o homem. Quando o homem é alimentado pela palavra de Deus, olha só, as suas raízes, chamada confiança, se aprofundam no solo do coração de Deus. Olha o que está escrito lá em Jeremias, escreveu lá em Jeremias 10, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha só a comparação de Deus para o homem. Porque será como árvore plantada junto às águas, palavra de Deus, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, não anda a sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso é cuidado. Mas eu preciso ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Eu preciso estar plantado a minha vida aqui, ó. Aqui é o ribeiro de águas. É aqui que eu vou adquirir as raízes. Para que raiz? Sabe por quê? A gente é comparado também com o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, as raízes elas vão crescendo para baixo até encontrar água. A palmeira é a mesma coisa.
E aí pode ventar, pode acontecer o que for, mas não quebra, não rompe. Sabe por quê? Por causa das raízes. Planta rasa, feijão. Planta feijão. Você arranca rapidinho, raiz rasa. As minhas raízes, as suas raízes precisam ser aprofundadas. Eu preciso ser comparado a uma árvore, que as raízes atinjam o ribeiro de águas. E o ribeiro de águas está aqui. Aqui é o ribeiro de águas. Eu preciso me aprofundar minhas raízes. A árvore que tem essas raízes aprofundadas, ela é forte. Ela suporta o calor, suporta a tempestade, suporta tudo. Sabe por quê? Por causa das raízes. A resistência de uma árvore estão nas raízes. Das árvores estão nas raízes. Sabe que quando esse homem enfrenta as tempestades da vida, dificuldades, adversidades, contrariedades, as suas raízes crescem. Quanto mais forçar, mais cresce as raízes para baixo. Deus vai só fortalecendo. Isso chama cuidado de Deus. Muitas vezes você não vê o mal, o perigo, mas o Deus que tudo vê, que tudo sabe, sempre tem movido os céus e a terra a seu favor, providenciando assim os livramentos possíveis e necessários. Sabe que isso aí? Cuidado de Deus. Eu preciso receber o cuidado, eu preciso aceitar o cuidado dele. Saiba que Deus não deixa e nem desampara aqueles que são deles, são dele. Salmo 91, versículo 11, olha só o que ele diz. Todo mundo conhece esse salmo de cor. Antigamente o pessoal estava com problema, lê o salmo 91 2 vezes, 3 vezes, né? Para a situação mudar. Ele diz lá no verso 11, diz assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todo, versículo 11, em todos os teus caminhos. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Deus quer cuidar, mas eu preciso aceitar. Deus não força nada. A Bíblia vai falar, Isaías capítulo 1, versículo 17, 19. Se quiseres e movidos, comereis o melhor dessa terra. Isso é cuidado. Cuidado condicionado à obediência. O obediente recebe o cuidado. O obediente é abençoado. O desobediente, ele sofre as consequências. Eu quero ser cuidado, mas eu preciso. Deus, que é zeloso para cumprir a sua palavra na vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, que tem compromisso procurando cumprir a palavra de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas Deus não muda, não. Deus é fiel, sim, mesmo que a pessoa seja infiel. Mas cuidado, depende da pessoa não querer aceitar ou não. Faz muito tempo que você tem sido humilhado em seu ambiente de trabalho. Mas sabe que Deus lhe fará ocupar a cadeira na condição de príncipe. Salmo 113 fala assim, versículo 7 e 8, verso 7 e 8. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você pode falar para uma pessoa que está do seu lado: Deus quer honrar você. Deus quer honrar você. Você precisa receber o cuidado de Deus para Deus te honrar. Te honrar. Eu sempre digo que a gente está preparado para sofrer, mas não para ser abençoado. Quando a gente é abençoado, estou até desconfiado, Paulo. Está muito bom para ser verdade. Está muito bom para ser verdade. A gente não tem preparo para ser abençoado continuamente. E a promessa de Deus, o que Deus quer, é que eu seja abençoado.
que as coisas que são adversas não podem impedir o meu avanço. Aquilo que Abacuque disse, ainda que a oliveira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte, todavia alegrarei do Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Continuo caminhando. Eu preciso avançar. Está na hora de avançar. E é em razão do cuidado de Deus que o Mestre Jesus nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Porque o excesso de ansiedade é como se ninguém estivesse cuidando dele ou dela. E agora o que eu vou fazer? Meu Deus. E aí eu perco o foco, o rumo da minha vida, porque eu estou muito ansioso e eu me atrapalho. Mas quando eu lanço para Deus, diz assim, lança para mim porque eu estou cuidando, lança para mim porque eu vou mudar a história, lança para mim. O problema é que eu não aceito isso. Ele disse, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Eu e você precisamos acreditar que Deus cuida. Deus, Ele está agindo de uma forma simultânea a todo o planeta Terra. Deus é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é. Você está sendo abençoado aqui, alguém lá do outro lado desse planeta também está abençoado da mesma forma, porque Deus age. Deus conhece os seus. Aí tem gente que fala assim, Deus é brasileiro. Não, Deus não tem nacionalidade. A nacionalidade dele é céu celeste. Deus abençoa a nação. Se fosse Deus tivesse a nação, ele era israelita. Ele que fundou a nação de Israel, então é israelita, mas Deus não é israelita. Tanto que Israel vai deixar por último. Não, como vocês não aceitaram meu filho agora, então vocês vão aguentar mais um bocado. Deus está em busca daqueles que o buscam. Deus cuida de tudo, por amor que Ele tem por mim e por você. Ele cuida do que vemos e também cuida daquilo que não podemos ver. Precisamos aprender a viver o dia de hoje, afinal é por isso que se chama presente. Por maior que seja o seu arrependimento com relação ao seu passado, você não terá como mudar o seu passado. Só há uma maneira para que você venha ter uma manhã diferente, é tornar-se o seu hoje um dia muito especial para você. Viva o hoje na intensidade de Deus. As coisas velhas passaram. Deixe as vossas culpas para trás, Deus te perdoou, você é uma pessoa livre. Viva intensamente hoje, porque Deus cuida do seu amanhã, é hoje. Você precisa viver hoje, você tem os seus planos, apresente a Deus, mas viva hoje, na intensidade de hoje. Sorria, ore, cante, louve, agradeça, hoje. Tem pessoas que são pessimistas, só pensa no pior, só pensa que não vai dar certo. Aquele que é cuidado por Deus, ele vê solução em cada problema. Aquele que acha que faz tudo, ele vê problema em cada solução. Eu preciso receber o cuidado de Deus. A morte de Jesus no Calvário, Ele pagou um preço altíssimo, e a sua ressurreição, eles ocorreram por causa do cuidado que Ele quer dispensar para mim e para você. Observe o que Deus diz na sua palavra. Salmo 37, verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre.
Se você recebe o cuidado de Deus, aceita o cuidado de Deus, você tem uma herança para sempre. Sabe por quê? Porque Deus está nos preparando para vivermos para sempre, eternamente, para sempre. Essa herança é para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Ei, o que o salmista disse? Fui novo, agora eu sou velho, eu não vi ninguém da minha descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus tem a promessa de provisão para os seus. Então, você precisa estar plantado para que as suas raízes se aprofundem. Por isso tem cristão que não cresce para cima, porque não cresce para baixo. Sabe por quê? Muda pensamento. Finca, deixa fincar, deixa penetrar. As suas raízes vão alcançar as águas do ribeiro e você vai florescer. As suas folhas serão verdes constantemente. Não temerá o calor, não temerá o dia mau, não temerá nada, porque Deus tem uma promessa de cuidado. Permita-se o cuidado de Deus. O cuidado de Deus abrange também a instrução dele, o ensino dele, o conselho dele, quando necessário. Verso 8 de Salmo 32. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Isso é Deus. Eu convido a você nesta noite a declarar que você aceita o cuidado de Deus para a sua vida. Eu te convido nesta noite a declarar que você acredita que Deus cuida. Eu te convido nesta noite a abrir o seu coração e confessar: Senhor, sem ti eu não sou nada. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Sabe por que muitas coisas a gente enfrenta? Deus quer que eu cresça as minhas raízes, mas eu insisto, persisto em não obedecer. Aí passa momentos que parece que eu vou ser arrancado. Mas Deus disse: eu não vou te arrancar ainda, porque eu vou te dar uma chance para as tuas raízes crescerem. E às vezes a gente não entende as lágrimas, o choro, a angústia, o medo, mas é para que eu possa entender e declarar: Senhor, se não for o Senhor ao meu lado, eu vou sucumbir. As raízes, elas crescem. As raízes, elas crescem. Eu gostaria que você colocasse as suas mãos, você já está com as duas mãos sobre o seu coração, e você fizesse a sua confissão: Senhor, eu creio sempre que tu cuidas, mas nem sempre eu aceito o seu cuidado. Tem áreas da minha vida que eu não aceito o seu cuidado, mas eu quero hoje confessar, declarar que eu quero aceitar o seu cuidado em todas as áreas da minha vida. Pai, no nome de Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, mas é segundo o poder que opera em cada um de nós. Eu quero declarar, cada um aqui está declarando, está confessando: cuida de todas as áreas da minha vida, para a glória do Senhor. O Senhor disse assim: eu, Senhor, ouça, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar
a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deixa Ele cuidar. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ficar em pé para você receber a bênção. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos leve em paz.